Fala pessoal, Giovanni Oliveira aqui falando da Oliveira Imóveis, e no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto muito sério que me faz refletir bastante sobre Portugal e a relação dos brasileiros com o Brasil. Então a gente vai tentar aqui conversar, embora eu esteja num monólogo, mas tentar falar aqui de uma forma aberta sobre a minha opinião. Então, gente que não concordar, por favor, tem todo o direito de concordar, só sejam educados nos comentários. Mas eu vou falar se vale a pena ou não sair do Brasil para vir para Portugal e se Portugal ainda vale a pena, mas tudo isso logo depois da vinheta. Bora lá! A gente tem aqui uma quantidade muito grande de brasileiros que vêm todo o tempo para Portugal. O último ano bateu recorde, esse ano tudo indica que de novo vai bater recorde de brasileiros chegando aqui em Portugal. E não só brasileiros, tem vindo cada vez mais uma quantidade de outras nacionalidades aqui para Portugal também. Quem vai para Lisboa ver a quantidade de indiano, paquistanês, angolano que lá moram. Aqui no Porto, também pertinho de Braga, também tem muito indiano. O país tem recebido muito americanos também. A própria Oliveira Imóveis tem facilitado o processo de imigração para imigrantes americanos, e é uma realidade, já que Portugal se vende tanto para o mundo afora como sendo um bom lugar para morar. Mas eu te pergunto, ainda vale a pena morar em Portugal? Essa é a questão aqui chave para entender isso. E eu pergunto isso por causa de quê? Porque muito tem se falado do custo de vida aqui em Portugal, que ele vem aumentando ao longo dos anos, a segurança vem diminuindo ao longo dos anos, e tudo isso vai acarretando em outros problemas, né, com efeito dominó. A saúde vai degringolando também, a relação da educação vai ficando cada vez mais sem vagas nas escolas por causa dessa massiva imigração chegando no país. E a gente tem sempre que ponderar realmente qual é o fator principal que faz com que a gente queira sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Índia, seja na Angola, e mudar para um país totalmente novo, onde a gente já pode ter ido como turista, mas para viver sendo uma realidade completamente diferente e, portanto, um desafio muito grande a se enfrentar, né? E Portugal tem sim passado por muitas questões, muitas mudanças. A inflação, embora ela comparada com o Brasil, eu costumo dizer que chega a ser irrisória, mas tem tido sim um aumento no preço dos produtos. Alguns, inclusive, já voltando a cair, voltando a patamares bem similares a 5, 6 anos atrás. Eu sempre falo, não sempre, mas eu já falei isso em outros vídeos, sobre o preço da gasolina aqui em Portugal, como um bom exemplo disso. Quando eu vim no início de 2018 para agora, se tiver uma diferença de 10 centavos é muito, pelo que eu me lembre. Posso estar muito enganado, mas que eu me lembro, a diferença não passa muito dos 10, vou jogar aqui 15 centavos. Isso no Brasil, por exemplo, que é a minha realidade, onde eu tenho conhecimento, onde eu vivi, é impensável, né? O preço da gasolina está ao mesmo preço de início de 2018, é irreal. Então, a gente vê o preço subindo, mas alguns outros produtos já voltando a patamares antigos pré-inflação. Mas com a chegada de imigrantes, a gente vê muito problema também relacionado, como eu disse, à educação. Muitas escolas não há vagas, há sempre uma luta para se matricular o filho nas escolas. Geralmente, no primeiro ano, quando você chega com uma diferença de época de matrícula, porque o ensino no Brasil acaba em dezembro, aqui ele acaba maio, junho, né, para começar o ano letivo em setembro. Então vocês chegam, nós chegamos fora da época de matrícula, então muitas vezes já não tem vaga na escola que a gente desejaria, próximo da nossa casa, próximo da nossa residência, e isso torna-se um problema. O mesmo é o caso do médico de família, que é um conceito que existe aqui em Portugal bastante interessante, mas que também tem tido uma grande dificuldade para se atribuir um médico àquela família, porque todos eles já estão lotados de famílias para atendimento, então falta médicos para isso. Mas eu vou fazer um parênteses aqui também nesse ponto. Depois, não agora. Por quê? Porque eu vou explicar um pouquinho do porquê de eu estar falando desses problemas todos. E por aí a gente vê o problema
de infraestrutura no país como um todo. Isso é culpa dos imigrantes? Não, isso não é culpa dos imigrantes. Os imigrantes estão sendo informados que Portugal precisa de mão de obra, que Portugal quer pessoas, principalmente jovens, para poder manter o país vivo na parte da economia, e não só também na economia, mas como um país mesmo, já que os números do INE, né, o Instituto Nacional de Estatística, mostra a população perdendo até 3 milhões de habitantes até 2060, dados do próprio INE, né, o órgão aqui de Portugal responsável por fazer as estatísticas do país. Isso porque muita gente emigra e o país tem uma taxa de pessoas idosas muito alta, então ela não consegue dar conta da taxa de natalidade perante a taxa de mortalidade. Então o país vai perdendo gente com isso. Então Portugal se vende mundo afora querendo trazer mão de obra, mas ele não prepara o terreno para receber essas pessoas. E no meu ramo, que é da imobiliária, que é o setor imobiliário, né, lembrando a Giovana Oliveira da Oliveira Imóveis, a gente tem aqui uma situação que eu sempre dou de exemplos para os clientes. Quando sai um imigrante para Portugal, de Portugal para Luxemburgo, França, Suíça, Bélgica, Alemanha, sai uma cabeça jovem, sai uma pessoa jovem, mas ele geralmente morava ainda com os pais. Então Portugal perde uma população grande, mas o imóvel que essa pessoa vivia não fica disponível no mercado, porque os pais dele continuam morando no imóvel. Só que em contrapartida, o país precisa que venha outra mão de obra para ocupar o lugar dessa que foi. Só que ela chega e não tem aquele imóvel que a outra pessoa que foi deixou, porque os pais dela continuam morando ali. Então você não tem imóveis para quem chega, porque quem saiu ainda deixou o imóvel ocupado. E isso é um problema que gera no ramo imobiliário a alta dos preços. E aí muita gente fala, Giovanni, mas Portugal é um país onde a economia não é tão alta, o valor do salário mínimo não é alto, como você pode ter imóveis de um quarto, flats, estúdios, que nem quarto tem, com o valor do salário mínimo? Eu sempre falo nisso daí que o preço ele não está errado de uma forma geral. Porque se você pegar um bom imóvel no Brasil, ele não custa o salário mínimo no Brasil. Você que está nos Estados Unidos, o imóvel que você tem aí, ele não tem de aluguel o preço do salário mínimo. Ele sempre é mais caro. Então é normal que o imóvel aqui também custe mais caro que o salário mínimo. Isso não é o padrão de 15 anos atrás que o português estava acostumado, mas é um encontro de realidade que o mercado está tendo com a atual conjectura. O país precisa de mão de obra e isso aumenta os preços dos imóveis com certeza. E faz a demanda como um todo ficar muito grande. Agora, o que eu disse como tema principal do vídeo, Portugal ainda vale a pena, na verdade não era para falar dos problemas de Portugal. Eu fiz isso tudo para quê? Para trazer vocês no raciocínio que é o principal que vocês têm que ter quando pensam em vir para Portugal. Planejamento. Planejamento é a base de tudo. A gente tem visto cada vez mais um número de famílias aumentando que vêm para Portugal, ficam 2, 3, 4, às vezes no máximo 6 meses e retomam para o seu país de origem. E isso por quê? Porque fizeram um mau planejamento. Vem, chega aqui, descobre que não era nada daquilo e volta para o Brasil. E acredite ou não, voltam numa condição pior do que deixaram o Brasil. Isso porque quando você estava aí no Brasil, você estava estabilizado. Para vir para cá, você vendeu tudo. Casa, carro, juntou, vendeu os móveis todos, veio. Chegou aqui, você gastou esse dinheiro para mobiliar o seu imóvel, para pagar rendas e calções adiantadas, para dar entrada no imóvel que você quis comprar e depois, indo embora tão rapidamente, você ainda não deu tempo de juntar esse dinheiro novamente. E aí você perde esse valor e volta com menos ainda do que estava no Brasil. E um dos principais motivos para isso
é a falta do planejamento financeiro. Entender que Portugal precisa de mão de obra, mas que precisa de uma mão de obra disposta a trabalhar, com conhecimento da área que quer trabalhar, com disponibilidade real para trabalhar e com uma idade ideal para trabalhar. Eu tenho recebido aqui muitos clientes com idade já mais avançada, que acreditam que vai ser muito fácil entrar no mercado de trabalho. E não é tão simples assim entrar nesse mercado de trabalho. Pessoas que vêm falando, Giovanni, eu sou tal profissão no Brasil, eu quero chegar aí e trabalhar na minha profissão. Eu não aceito trabalhar numa profissão que não seja a minha. E eu já vi várias dessas pessoas voltando para o Brasil depois de 4, 5 meses não conseguir entrar no mercado. Porque a pessoa não quer descer alguns degraus para depois voltar a subir. Ela quer já chegar mantendo o degrau que ela tem no Brasil. E não é fácil isso. Pessoas que fazem cadastro no médico de família, quando voltam para o Brasil, não desfaz esse cadastro. Então o médico de família não vai atender mais a sua família, mas ele tá lá, a sua família está lá segurando a vaga de outra, que poderia estar usando aquele médico de família, mas você voltou para o seu país de origem sem dar baixa no médico de família, ou seja, sem disponibilizar sua vaga de novo. Planejamento, gente, tanto para chegar quanto para ir embora, ele é importante. E a gente tem visto isso acontecendo demais, mas demais mesmo. E isso é muito importante, porque Portugal vale sim a pena. É um ótimo país, realmente perdeu no número de classificação, né, a nível global sobre segurança. Há quem brinque por algumas razões que eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, mas ele vem caindo no ranking. Quando eu cheguei em 2018, se eu não me engano, ele estava na 3ª ou 4ª posição, hoje já é 6º a 7º, dependendo do ranking, já caiu 2 ou 3 posições, dependendo do ranking. E, mesmo assim, é um ótimo país que não compara ao caos que a gente está vendo no Brasil. Eu sou brasileiro, posso falar mal do meu país sem problema nenhum, porque eu ainda amo o Brasil, vou defender o Brasil sempre quando eu estiver conversando com um gringo. Mas conversando com o brasileiro que está aqui ouvindo no mesmo idioma que eu no português, ou no brasileiro, como os portugueses gostam de chamar a forma como a gente fala, né? Eu posso ser sincero e realista em falar que o Brasil está um caos e realmente eu não me vejo, ou pelo menos não na última instância possível, não gostaria de voltar para o Brasil. Mas tudo isso depende do quê? De um bom planejamento. Então fica aqui a dica para você que quer mudar. Se atente a detalhes, se atente a realmente fazer um trabalho bem feito de entender Portugal, de entender o seu mercado de trabalho, de entender que o imóvel que você vai procurar aqui, quando você tiver que vir, seja alugando ou comprando, é um imóvel que pode obedecer à sua expectativa ou pode não estar dentro. Faça pesquisas antes, entenda isso para você não se frustrar. Não se frustrar não só no imóvel, mas no seu planejamento como um todo. Clima, muita gente ignora clima, isso é muito importante. E eu vejo, de fato, gente, de novo, reforço, gente voltando depois de 3, 4 meses porque não gostou do clima do país. Cara, é um absurdo você ver uma pessoa gastando rios de dinheiro, atravessando um oceano para chegar aqui e depois de 4 meses voltando, porque se não adaptou ao clima de Portugal, algo que ela poderia ter feito muito bem, uma pesquisa. E pronto, sanada a dúvida se ela iria gostar ou não de Portugal. Então, fica a dica, se planeje, atente-se a detalhes, faça o máximo de pesquisa que você tiver. Existem diversos youtubers, diversas pessoas no Instagram falando sobre o dia a dia de Portugal, sobre o clima, sobre comida, sobre contas de água, luz, gás, telefone. Pesquise tudo isso para você ter a certeza que a sua escolha está sendo bem embasada, está sendo decisiva para você realmente chegar e dar certo. Porque eu já tive clientes que, por exemplo, falaram que Giovanni, eu só aceito emprego se for no escritório. E depois de 8 meses a pessoa voltou para o Brasil. Uma tristeza. Eu realmente vejo um cliente desse voltando para o Brasil, eu fico triste por ele. Porque eu sei o quão penoso foi para ele vir para cá e de repente desistir desse sonho porque não conseguiu entrar na área que ele gostaria, mas sendo que o país tem tantas outras vagas disponíveis para se encaixar. Então, a falta de planejamento, a falta de entender esse mercado como um todo é muito importante para você garantir o seu sucesso aqui em Portugal. Então, fica essa dica, tá bom? Para quem gostou do vídeo e chegou até o final,
meu muito obrigado. Espero ter passado aqui um pouco da minha visão, da minha opinião, sem querer ofender ninguém, tentando ser o mais sincero possível. E fica aí a dica final de se planejarem, de se atentarem a detalhes que podem fazer com que você dê certo ou dê errado na sua migração aqui para Portugal. Beleza? Obrigado para todo mundo que ficou até o final. Deixe seu joinha, deixe seu like. Comentem aqui embaixo alguma coisa que vocês gostariam de saber. Vai ser um prazer fazer vídeos dedicados a esses novos temas. Tudo bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.